Para finalizarmos, vou passar a palavra ao Sr. Professor Marcos Holanda, que, portanto, o Sr. Professor é também chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Vice-Reitoria de Extensão da Universidade de Fortaleza, Unifor, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, membro do Grupo de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sob a denominação de Relações Económicas, Políticas e Jurídicas e Ambientais na América Latina, CELA, REP-JALA. Senhor Professor Marcos Holanda, quando... A professora Nídia Menezes, e também agradecer o convite pela professora Ana Branca. É uma honra muito grande. Nós aqui de Fortaleza, no Brasil, né, estamos muito felizes, porque o que nos aproxima é justamente a questão ambiental, né? A questão ambiental é transnacional. Então, é uma felicidade e uma honra muito grande participar desse momento. E também parabenizar já todos os palestrantes anteriores com suas temáticas, sensacional, fiz várias anotações, né? E o bom é que depois a gente vai poder assistir o vídeo. Então, vamos iniciar. O tema da minha intervenção de hoje é a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado como forma de aproximação entre o econômico e o social. E essa preocupação com o meio ambiente e seus recursos é uma realidade que nós não podemos deixar para outro momento. Nós temos a necessidade de repensar a política global em relação à natureza e, principalmente, a essa eliminação da pobreza, né? Porque nós observamos que o crescimento econômico, em vista do interesse exclusivo das conveniências empresariais, gera pobreza, exclusão, poluição, degradações irreversíveis e mazelas sociais de toda hora. Eu posso até citar aqui os acidentes ambientais que teve no Brasil, que é o acidente que foi conhecido como da barragem de Mariana, no estado de Minas Gerais, e foi o maior acidente ambiental do Brasil até então, há 3 anos atrás, que foram despejados em um rio, né, mais de 600 quilômetros de rio, quase 60 milhões de metros cúbicos de lama, oriundo da mineração. Então, assim, essa degradação, milhares de pessoas ficaram sem seus empregos, sem suas rendas, sem poder trabalhar, mataram praticamente um rio, 600 quilômetros de rio, 39 cidades foram prejudicadas, cidades históricas com mais de 400 anos, da época da colonização portuguesa no Brasil, ficaram destruídas, ou seja, o patrimônio histórico, cultural, social ficou irreversível, dado o interesse das ações empresariais em busca somente do lucro. Então, é bem interessante esse simpósio, as palestras nesse sentido. E a nossa civilização hoje, ela enfrenta desafios sem precedentes de toda a sua ordem histórica, principalmente diante dessa necessidade de estabilização do clima, da erradicação da pobreza, e o mais complexo, a restauração dos sistemas naturais da Terra. Até porque a velocidade com que está se produzindo, o planeta não tem condições de se renovar. Às vezes porque é difícil a renovação e às vezes porque também a questão do consumo do sistema ambiental não se tem mais renovação, é de uso único. Então, a palavra de ordem é justamente essa, ou seja, reestruturar a economia global é uma necessidade premente, né? A essa questão da busca do bem-estar do ser humano nada mais é do que a essência dos seus objetivos de desenvolvimento, ou seja, desenvolver equilibradamente, né? Tem um indiano, Pavan Sukhdev, que discorre sobre a importância de valorar a biodiversidade e o meio ambiente em um sistema econômico, ao explicar que a prosperidade das nações e a redução da pobreza depende dos cuidados do fluxo de benefícios dos ecossistemas. Até hoje, ontem, salvo engano, foi dia 17 de junho, foi o Dia Mundial contra a Desertificação. Inclusive, até a ONU demonstra nos relatórios que anualmente 120 mil hectares de terra se tornam inférteis e atinge cerca de 3,2 bilhões de pessoas anualmente. Então, essa promoção do desenvolvimento
do econômico, do social e cuidar do meio ambiente é uma relação que tem que ser cíclica e tem que existir. O desenvolvimento, então, é o que? A condição essencial para o desenvolvimento humano. Hoje, nós vivemos uma crise de valores na qual o crescimento econômico convive com a pobreza e a miséria. Estamos praticamente num paradoxo existencial, em que se projetam as relações para o futuro intergeracional, mas o que se apresenta são os esforços para um crescimento econômico em detrimento da proteção ambiental e social. Ou seja, busca-se infinitamente o lucro, mas as pessoas ficam em segundo plano, né? O meio ambiente fica em segundo plano. Como eu comentei sobre a barragem da cidade de Mariana, né? 60 milhões de metros cúbicos de lama invadiram 600 quilômetros de rios, 103 afluentes desses rios ficaram contaminados também, milhares de pessoas ficaram sem suas atividades agrícolas, comerciais, de pesca, ou seja, é um problema social grande e de difícil resolução. Então, esse novo direcionamento da economia em prol de uma condição de sustentabilidade ambiental e de equilíbrio econômico deve passar, inevitavelmente, pela recuperação dos ecossistemas e essa reversão da degradação ambiental. Como já foi falado hoje, todo dia de hoje, foi de muito aprendizado, a questão da Covid-19, que é justamente uma doença de um patógeno animal que ocorreu por causa dessa degradação ambiental que se instalou no ser humano, e hoje nós vivemos uma crise sem tamanho mundialmente, né? Apesar dessa crise dizer que atinge a todos indistintamente, mas a população que mais sofre é a população pobre. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa, mas em outra oportunidade eu relato para vocês sobre a dificuldade da população pobre de manter higiene e se proteger durante a pandemia. Então, a sustentabilidade econômica, como elemento de bem-estar, ela deve estar em sintonia com a proteção dos recursos naturais e a eliminação da pobreza. O desenvolvimento econômico tem como seu produto a desigualdade social. Inclusive, o Amartya Sen, ele fala, ele é economista indiano, prêmio Nobel, ele fala que ele não é contra nem o capitalismo, mas ele deseja que essas pessoas que estão fora desses benefícios do capitalismo sejam incluídas. Porque nós temos uma situação de extrema pobreza no meio de uma riqueza. Por exemplo, a situação do Brasil. O Brasil, o Estado brasileiro, apesar de estar entre as maiores economias mundiais, né, sofre ainda com os efeitos da concentração de renda. Por exemplo, nós hoje temos uma população estimada em 210 milhões de pessoas, quase 200 milhões de pessoas. O nosso PIB, conforme o Banco Mundial, nós estamos por enquanto, né, não sei após essa pandemia, por enquanto nós estamos entre a 9ª maior economia mundial. Mas o nosso quesito, nosso DH, nosso desenvolvimento humano está em 79º, ou seja, há uma disparidade, há um fosso social. No Brasil, nós temos os hiperricos e os superpobres. Nós temos foi disponibilizado em 2019 um relatório da nossa Receita Federal do Brasil. Receita Federal é o nosso órgão fiscal, né, onde nós fazemos nossas declarações de imposto de renda, analisa toda a situação fiscal do Brasil. E nesse relatório, ela diz que 8% da população detém 70% da riqueza. 8%, ou seja, é um número inferior e detém o que? 70% de toda uma riqueza de um país. E o restante, né, os outros 30% da riqueza é dividido em 92% da população. E outra coisa, a nossa questão de desenvolvimento humano só não está pior porque nós temos nossos programas de distribuição de renda, que no caso do Brasil se chama Bolsa Família, um deles, e aí você tira a pessoa daquela linha de pobreza extrema e dá um mínimo essencial para ela consiga viver. Não é o ideal, mas nós estamos numa situação muito precária em desenvolvimento humano. Ou seja, a realidade da economia não aproximou esse fosso social que nós vivemos. Nós vivemos, sim, no meio de muita riqueza e, sim, também no meio de muita pobreza. E essa pobreza gera vários problemas satelitários, principalmente a violência. A violência no Brasil também está bem extrema também. Sobre a questão, como demonstrativo, aí, a questão do Brasil. O
Brasil, nós nos encontramos na 9ª posição na economia, mas IDH, 79º. Como exemplo, a situação de Portugal, ela não está economicamente como a do Brasil, mas ela existe uma aproximação muito grande com o seu desenvolvimento humano. E é preferível que você não esteja numa melhor situação econômica, mas que todos tenham a oportunidade de ter um bem-estar social. Para o Brasil, até agora, não adiantou nada essa eficiência econômica. Essa eficiência econômica só serve para os super ricos, para as grandes empresas. A população em si, até agora, como diz a Amartya Sen, não foi incluída nos benefícios dessa riqueza, desse crescimento econômico. Nós ainda temos muito que melhorar. O direcionamento da economia em prol de uma condição de sustentabilidade ambiental e de equilíbrio econômico deve passar pela recuperação dos ecossistemas e reversão da degradação ambiental, de modo a evitar a perda da biodiversidade e de danos ambientais. A sustentabilidade econômica, como elemento de bem-estar, deve estar em sintonia com a proteção dos recursos naturais e, principalmente, com a eliminação da pobreza. E outra coisa que agrava ainda mais o meio ambiente, nós temos problemas ambientais, sim, que geram desemprego, sim. Principalmente no Brasil, nós temos casos de desertificação, ou seja, nós temos terras que ficaram inúteis, as pessoas que eram agricultores acabam indo para as grandes cidades, aí nessas grandes cidades, elas vão morar em locais proibidos, onde não podem, e aí também já começa aquele ciclo vicioso, poluição, problemas sociais, violência, né? Inchaço nas cidades, nas grandes cidades, e muita pobreza. Então, a nossa preocupação, o que nós queremos de verdade, como eu aprendi já vi hoje também, sobre o serviço social, a questão da intervenção, dessa mudança de realidade, é justamente o quê? A preocupação como conciliar para que esse desenvolvimento não seja um risco social ao planeta ou às pessoas, né? Através desse esgotamento de recursos. Como, por exemplo, repetir novamente sobre esse acidente, essa tragédia ambiental que aconteceu na barragem de Mariana, que é uma barragem de uma grande mineradora multinacional, né? Tinham relatórios internos que elas sabiam que tinha um problema, mas mesmo assim ela preferiu arriscar do que tomar alguma medida de salvaguarda, de proteção, né? Então, colocou-se o lucro num patamar superior. A busca do lucro foi o que direcionou, não importando as pessoas ou os danos ao planeta. Então, essa lógica mercadológica de sobrevivência por meio do lucro parece não conciliar outras percepções, né? O ser humano, a sua força produtiva e consumidor. Então, esse ciclo apresenta fragilidade. Por quê? Porque ambos são estruturas da mesma engrenagem. Vai ter um momento que esse consumo de recursos naturais vai se tornar inviável. E o clima na Terra, a sustentabilidade na Terra, também vai ficar inviável. Tanto que já em 72, através da Declaração de Estocolmo, eles afirmaram: chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância e da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Defender e melhorar o meio ambiente para atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. E essa é a nossa meta que nós almejamos. Essa é a meta que nós desejamos. Nós queremos o quê? Que exista uma futura geração. Não é só hoje. Essa preocupação com a futura geração já vem há centenas de anos. Nas pesquisas eu achei ordenações reais na Inglaterra de 600 anos atrás que tinham toda a preocupação com as florestas reais. Por quê? Porque a floresta ela tinha que serem preservadas para justamente fornecer madeira para a construção de navio, armas e residências. Então, ela tinha que ter essa preservação e justamente esse tempo de recomposição da floresta era muito longo, então tinha que ter toda uma preocupação. E essa preocupação permanece. A nossa geração futura tem que ter um planeta para habitar. Então, conforme até já foi falado em relatórios da ONU, se a gente continuar nesse padrão de consumo que nós temos hoje, até 2050 nós vamos precisar de mais 2 planetas. Agora, como? Esse é o nosso problema. Nós temos um crescimento constante, mas esse crescimento, pelo menos na realidade brasileira,
não está levando prosperidade. Eu cito até o professor Tim Jackson, que ele explica que prosperidade não é sinônimo de riqueza material. A prosperidade tem mais a ver com a nossa capacidade de florescer, física, psicológica e socialmente, além da mera subsistência. A prosperidade depende de maneira crucial da nossa habilidade de participar significativamente na vida da sociedade. É isso que nós queremos, prosperidade. Tanto que eu uso muito o crescimento econômico, que desenvolvimento eu entendo como prosperidade. Por enquanto, nós temos um crescimento econômico, sim, mas não está trazendo prosperidade para a população. O crescimento econômico abraçou a razão geométrica para continuar persistindo com taxas cada vez mais elevadas. Aí, nesse ponto, eu reflito com o professor Sérgio Latouche, que ele é francês e é um dos precursores da teoria do decrescimento econômico, que ele fala bem interessante: se o crescimento produzisse mecanicamente o bem-estar, deveríamos viver hoje no verdadeiro paraíso. Por exemplo, o Brasil é o nono na economia, mas com taxas de IDH muito baixas. Se formos verificar o Canadá é o 10º na economia e está em 10º IDH. Então, e nós não estamos nem perto, nem um pouco perto da situação social que tem o Canadá hoje. Então, essa questão é bem verdadeira, ou seja, o crescimento econômico per si não traz desenvolvimento humano. O crescimento econômico depende exatamente, invariavelmente, do meio ambiente e dos recursos naturais, ou seja, tudo que se produz é do meio ambiente. Não tem como. Seja no uso da matéria, seja na utilização de recursos energéticos e água para a produção industrial ou bens. Eu estava vendo até um relatório sobre a quantidade de consumo de água que as indústrias têxteis fazem. Então, o consumo de água é absurdamente grande. Um absurdo, é um passivo ambiental muito grande, principalmente por ser água. Então, esse modelo de desenvolvimento econômico é fundamentado na produção, com a utilização de bens da natureza como fonte primária. Então, esse repensar em relação ao meio ambiente seria a palavra para essa crise multidimensional, em que o crescimento econômico, entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano e o meio ambiente, né? Nós devemos reavaliar nossa atividade econômica, principalmente na questão do consumo, da produção sustentável e responsável. Eu vi até mais cedo a professora Ana Branca falando da responsabilidade social empresarial, que é importantíssimo. O ano passado, eu fiz uma pesquisa com alunos da contabilidade, serviço social, administração, direito, sobre o que seria empresas socialmente responsáveis, né? E deu um conceito. E 30% entendeu que não seria uma atividade socialmente responsável pensar no meio ambiente. E isso causou preocupação. Eu tive 70% de pessoas que concordaram que sim, mas nós tivemos 30% que não. Então, de acordo com os desastres ambientais que nós já tivemos, dependendo de onde essa pessoa vai atuar, esse 30% que entende que não é responsabilidade social a preocupação com o meio ambiente é um número muito perigoso, muito perigoso. Então, dessa forma, o desenvolvimento deve ser utilizado a sustentabilidade como princípio formador, inserindo em sua cadeia de valores a sustentabilidade ecológica, né? Então, o desenvolvimento tem que ser obrigado a orbitar, né, em torno da sustentabilidade e implantar a sustentabilidade como fator axiológico, uma questão de valores, né? Para tanto, o desenvolver essa ideia de proteção ecológica não permite que se fale em sociedade sustentável com pensamento voltado para as futuras gerações. Ou seja, o momento é agora. O que está acontecendo é justamente uma degradação extrema e o planeta não está conseguindo se recuperar nessa mesma velocidade. Então, a sustentabilidade ela deve ser o elemento norteador para o desenvolvimento e inserir o planeta como objetivo final de uma democracia, né? Então, sobre desenvolvimento, se almeja uma sociedade equilibrada que se desenvolva com o aumento das capacidades humanas e ambientais, de modo a criar um processo de enriquecimento das potencialidades humanas. Essa preocupação política, social, cultural, ambiental da vida humana é considerada elemento essencial para o desenvolvimento, atuando como forma de equilíbrio sustentável na economia. Então, é isso que nós temos que ter, esse equilíbrio. Pensar no social, no cultural, no ambiental. E a construção da sociedade deve avaliar os valores, principalmente onde a cooperação
deve ocorrer e, principalmente, nós reconceituarmos a nossa compreensão de riqueza, pobreza e adaptar o nosso sistema produtivo. Rapidamente, eu vou mostrar aqui, esses 8 itens aqui são os 8 R's do professor Sérgio Latouche, na sua obra Teoria do Decrescimento. É interessante, é justamente isso que nós precisamos. Nós precisamos reavaliar a importância da vida social, do meio ambiente. Nós precisamos reconceituar os valores sobre o mundo, a maneira de aprender, redimensionar. Nós precisamos readaptar o aparelho produtivo. Nós precisamos redistribuir a riqueza, né? Aproximar o social do econômico. Nós precisamos reciclar. Nós precisamos reduzir, principalmente, que eu considero, é o relocalizar. É justamente produzir localmente o que for essencial. E nessa pandemia nós estamos vendo isso. Por exemplo, o Brasil mandou vários aviões à China para comprar insumos, além dos respiradores a preços absurdos, porque estavam fabricando lá, máscaras de proteção, batas, ou seja, insumos médicos que poderiam ser produzidos localmente, você despachar um avião gastando milhares de euros para poder pegar material que poderia ser produzido localmente. Então, esse repensar da estrutura econômica, social, deve ser, sim, analisada, deve, sim, haver uma interferência. E, desse modo, a fundamentalidade da sustentabilidade para a democracia se reveste de condição essencial para a sua própria existência, né? Para o provimento de condições dignas para o ser humano. O objetivo, então, seria promover a prosperidade e o bem-estar, ao mesmo tempo que se protege o meio ambiente. Até porque, na nossa Constituição brasileira, como fundamento da República, né, está a dignidade da pessoa humana. Mas se você não tem uma condição de existência digna, se você não está fora da zona da pobreza, se você não tem um trabalho, se você não tem um meio ambiente saudável, você não vai conseguir essa dignidade, como o próprio professor Canotilho, professor português, direito constitucional, já afirma. E para finalizar, né, podemos afirmar que o crescimento econômico per si não oferece respostas para a sustentabilidade e nem para o ser humano. Afirma-se a necessidade de uma reorientação para a atividade econômica, para que esta compreenda a importância da natureza e da sua relação com o ser humano. Percebe-se também que o futuro da economia está ligado necessariamente à natureza. Assim, a natureza impõe limites à atividade humana, como o professor Georgescu Roegen já afirmava, que a natureza como limite da economia. E, principalmente, a questão da natureza como promotora da vida, que ela deve estar em patamar superior. Tem a teoria do triple bottom line, né, do professor John Kingston, assim. Ele fala da questão desse equilíbrio entre o econômico, social e ambiental. Mas já percebemos que o meio ambiente deve estar no patamar de proteção superior, porque a partir do meio ambiente ele vai poder ter um social equilibrado, vai poder ter um sistema econômico equilibrado e eficiente. E, para finalizar mesmo, eu cito até aqui a professora Donella Meadows, né, e George Randers, que desde 1993 afirmavam, né, apontavam que a próxima revolução seria os cuidados do planeta. E essa revolução tem que ser agora, urgente. Então, desculpe os problemas iniciais, mas já agradeço de coração e já estou aqui aberto. Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Eu penso que me estão a ouvir. Obrigada, Marcos Maurício. A professora Nídia já está aqui. Esta é a nossa sala, para quem ainda não viu, onde está, de facto, o grupo de trabalho e o grupo de pesquisa relativamente a estas questões. Professor Marcos Maurício chamou-lhe a atenção de várias situações. Estes 8 R's levam-nos, de facto, a pensar naquilo que é uma nova perspectiva e uma nova intervenção em termos de toda a humanização do sistema e o pensamento ecológico, é pensar efetivamente os ecossistemas. Nós todos estávamos aqui com uma frase com que finalizou a sua apresentação, do qual o parabenizamos, dizendo que a natureza deverá ser, ou a natureza como promotora da vida, e que efetivamente a nível dos patamares o ecossocial ambiental é fundamental.
De qualquer modo, em nome da instituição, como já o fiz num momento anterior, ou num momento prévio, queremos agradecer, desde logo ao professor Leonildo da UTAD, relativamente à professora Maria Irene Carvalho, ao professor Gonçalo Mota, ao professor Ricardo Ferreira, à professora Nídia Menezes e à professora Joana, relativamente àquilo que foram as intervenções e à criação de riqueza. Como eu tenho dito ao longo deste dia, à produção de ciência no que diz respeito às instituições do ensino superior. Há várias questões e este é o momento, estamos precisamente em cima do acontecimento, cumprindo aquilo que nos traz aqui e um pouco numa ideia do comportamento organizacional, do cumprimento dos horários, ao momento de reflexão crítica, de questões que são trazidas ao debate. Eu vou fazer uma coisa que na primeira parte da manhã não o fizemos. A professora Helena Dominelli teve que sair, também estava com a mão levantada para poder intervir, mas há uma professora, ou temos uma professora connosco que faz parte da Comissão Científica, o que para nós é sempre uma honra, aqueles que participam em termos de validação científica destes eventos, porque para isso há uma necessidade de termos essa validação, que é a professora Helena Almeida. A professora Helena Almeida colocou algumas questões, como efetivamente elas são pertinentes e são óbvias e incisivas relativamente a algumas questões. Aquilo que eu vou pedir à professora Helena Almeida é que tenha, de facto, a possibilidade de abrir o seu microfone e colocar a sua questão diretamente, eu sei que é para a professora Maria Irene Carvalho, mas colocar diretamente, sem estar aqui ou estarmos aqui a enviesar a questão ou a colocar, se calhar na sua escrita, palavras que não quereria dizer. Professora Helena Almeida está connosco. Professora Helena Almeida. Bom, se entretanto puder, de qualquer modo vou colocar, então vou ler taxativamente, ipsis verbis, aquilo que foi pedido. Tratando-se de uma pesquisa internacional, desenvolvida em parceria por universidades e organizações dos países envolvidos, Portugal, Espanha e Itália, para além dos dados descritivos que foram claramente apresentados, gostaria de saber se existem outros dados, designadamente características da amostra no que concerne, por exemplo, a idades, número de anos de atividade profissional e resultados comparados, número de anos de formação, e dados comparados entre os 3 países referidos. Isto foi a primeira questão. Coloca depois uma segunda questão, que diz, por outro lado, gostaria de saber os constrangimentos e desafios para a equipa de investigação ao desenvolverem este estudo comparado. Será publicado? Considero muito importante debater as questões epistemológicas e metodológicas da pesquisa. Há poucos estudos comparados ou comparativos. Este é um desafio de vanguarda. Obrigada, eu vou ler o que está escrito, não é? Sem os títulos. Obrigada, Irene, pelo teu trabalho e de toda a equipa. Professora Irene, professora Maria Irene, perante esta situação, dou-lhe a palavra, obviamente. Obrigada. Eu estava a ver aqui Helena Almeida e não estava a perceber que era a professora Helena Almeida. E eu estava-lhe aqui a responder pelo chat, mas não estava a ver que era a professora Helena, penso eu, de Coimbra, isso? Bom, então, este é um estudo, os resultados são os preliminares, nós ainda não temos os dados para comparar com os outros países. Para além disso, nós ontem tivemos uma reunião, a equipa de investigação, e como o acesso aos profissionais foi feito de forma distinta, porque em Itália foi feito através da Associação de Profissionais, a base de dados, e a nossa não foi, porque a nossa Associação de Profissionais tem uma base de dados, mas não é, enfim, nós queríamos resolver as coisas rapidamente e utilizamos aquela que tínhamos à mão, que é aquela que costumamos utilizar para fazer estudos, etc., no âmbito do serviço social. E, portanto, vamos ter aqui, portanto, comparar, ela nunca pode ser comparada, eventualmente poderá ser feito um paralelo entre os países por causa destas questões metodológicas e epistemológicas que já foram aqui colocadas.
Em termos do perfil dos assistentes sociais em Portugal, eu tinha esses dados aqui, eu tenho aqui o PowerPoint com isso, com os gráficos e com a distribuição geográfica das pessoas que responderam. Claro que, como há mais população em Lisboa e Porto, portanto, responderam 354 na zona de Lisboa, 142 no Porto, e também nas ilhas 139, 39, e as ilhas dos Açores 39, na Madeira 28, e depois estão distribuídos pelas várias regiões. As idades vão desde os 20 anos até aos 79 anos, né? Temos pessoas ainda a trabalhar com esta idade, mas basicamente o grupo etário que predomina é entre os 40 e os 49 anos, com 436 respondentes. Depois, o que nos interessava não era tanto saber o perfil e etc, enfim, estes dados, mas sim as áreas de intervenção. Também não nos foi possível mexer no questionário porque ele já estava de alguma forma efetuado para a realidade italiana e nós adaptamos as perguntas e, portanto, houve aqui também constrangimentos a esse nível, relativamente ao tipo de perguntas que nós fizemos e como as fizemos, porque tivemos que fazer de alguma forma as perguntas semelhantes. E basicamente é isto, nós estamos a trabalhar neste sentido. Os colegas italianos já aplicaram o questionário, estão a tratar dos dados, porque depois há perguntas abertas que vão necessitar de ser aqui trabalhadas do ponto de vista categorial, portanto com categorias, análise de conteúdo, e os colegas espanhóis estão a aplicar ainda o questionário. Porque os colegas espanhóis, eles têm um conselho, temos uma ordem, não é? Uma ordem profissional, digamos assim, Conselho do Trabalho Social, e tem havido muitas solicitações, muitos estudos que estão a ser feitos nesta área, e então está a haver uma espécie de uma sobrecarga de pedidos, e eles estão a ver outra forma também de aceder aos assistentes sociais, talvez através não só dos conselhos, mas também das instituições que os empregam. E estamos nessa fase, portanto, nós estamos nesta fase da recolha de dados e do tratamento de dados. E, portanto, os dados que eu apresentei aqui de uma forma muito sucinta, mesmo que foi mesmo um resumo e descritivo, porque foi isso que aconteceu, será depois complementado com esses dados posteriormente. Penso que será isso, é essa tarefa que nós temos que fazer agora a seguir. Muito obrigada, professora Maria Irene Carvalho. Eu vou lançar... Irene. Obrigada, Irene. Ok. Muito bem. Boa tarde. Viva, boa tarde. Helena Almeida, e pensei, será que é a Helena Dominelli? Não. Não, é mesmo a Helena Almeida. Muito bem. Foi um gosto ver-vos e rever-vos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu há pouco lancei o repto, mas depois tive de ler, que era para cumprirmos até com os prazos. Claro, muito obrigada. Claro. Muito obrigada. Professor Marcos Holanda, vou-lhe lançar um repto, aliás, num simpósio, numas conferências que tiveram na Unifor, na Universidade de Fortaleza, há uma expressão que me tocou em termos de essência humana, dignidade humana, que é a defesa e o respeito pela gente da terra. Foi uma expressão que eu achei de uma beleza extraordinária. Foi prosa poética, como eu costumo dizer. Esta defesa pela gente da terra e o respeito pela identidade das pessoas na diversidade e chamarmos à colação, não só pela questão jurídica, mas pela questão social, uma identidade que se perdeu ao longo do tempo pelo desrespeito, pelo direito à diferença. E esta ideia da defesa da gente da terra poderia nos trazer aqui a vossa experiência. Não é só como defendeu o desembargador Sousa Prudente relativamente aos índios isolados, mas toda uma diversidade que o Brasil tem e na problemática de pedirem às pessoas, de facto, que estejam envolvidas nesta ideia de mudança e nesta ideia dos ecossistemas. Pode-nos dizer alguma coisa para além do Latouche e desta crise multidimensional? Pode-nos dizer alguma coisa relativamente a esta questão, por favor? Olá, professor. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim, eu descobri o que era, mas tudo bem. Sim, essa questão da proteção das pessoas, né,
assim, a nossa Constituição Federal, assim como a portuguesa também, né, como fundamento do respeito às pessoas. E essa nova Constituição, ela foi criada em 88 e nós acabávamos de sair de um regime militar, né? Tanto que a nossa Constituição ela é enorme, todo direito ela não fica num pensamento que está escrito ali. E aí foi na Constituição de 88 que justamente se preocupou com os povos indígenas, com os povos negros, seja os escravos, esses negros que eram de famílias de escravos, nós chamamos hoje de quilombolas, né? Porque antigamente, quando eles fugiam, eles iam para cantos ermos, longe, e criavam um tipo de microcidades de proteção que chamavam de quilombolas. Então, essa nossa nova Constituição, ela é cidadã, ela tem essa preocupação de incluir toda a diversidade de pessoas que nós temos, ou seja, nós temos uma população indígena enorme, enorme. Nossa população indígena é enorme, é dividida em todas as regiões do Brasil, não é só na Amazônia, ou seja, tem índios em Fortaleza, no Ceará, do norte ao sul, leste a oeste. E também nós temos o que? Uma grande população negra, oriunda dos escravos, que nós também estamos na tentativa de tentar equilibrar, né? Nós temos uma dívida muito grande com essas famílias de ex-escravos, porque quando nós tivemos a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, né, deixamos a ermos esses escravos sem instrução, sem trabalho, sem emprego, né? E nós fizemos o quê? O Brasil trouxe o quê? Trabalhadores europeus já qualificados, recebendo, enquanto a nossa mão de obra original, que era a base da economia do Brasil, ficou esquecida. Então, isso aí o que se pretende é o quê? É sanar dívidas históricas que nós temos. Por exemplo, a população brasileira, nós tínhamos 20 milhões de indígenas antigamente. Hoje nós temos alguns milhares. Então, populações foram dizimadas e o Brasil tenta ainda buscar trazer justiça a esses povos, né, tradicionais que foram prejudicados. Principalmente na questão de justiça ambiental também, né? Da questão da justiça ambiental, de incluir. O que nós pretendemos é esse desenvolvimento equilibrado, mas nós estamos em busca, né? Nós vemos que a busca pelo lucro, algumas empresas, causam danos enormes ao Brasil. Acho que é isso, professor. Não sei se eu respondi. Com certeza que sim. Fez mesmo uma síntese daquilo que foi quase uma conferência inteira. Eu vou lançar o repto para alguém que está muito ligado ao Brasil e que acha que a mudança de paradigma, professor Levi Leonildo, a mudança de paradigma pressupõe a intervenção pela arte. Esta intervenção pela arte no serviço social, esta intervenção pela arte nos bairros sociais, esta intervenção relativamente a uma forma de condução a que determinadas situações onde há discriminação se torne mais criativa e assuma uma responsabilidade. Eu sei que tem uma experiência, uma vasta experiência de ligação com o Brasil, aliás, algumas conferências são feitas em articulação com o Brasil e que trabalham muito a situação dos ecossistemas e a situação da intervenção social e de uma nova perspectiva em termos da ação social. O que é que nos pode dizer da sua experiência, por favor? Muito bem, agradeço a questão. É assim, ao ouvir aqui o colega Marcos, estava-me a lembrar de alguns trabalhos que temos feito com alunos nossos de doutoramento e pós-doutoramento, que têm a ver com as cotas de acesso a negros, índios e quilombolas no sistema brasileiro. Portanto, isso é uma, como o colega Marcos sabe, uma velha questão, não é assim tão velha, mas que causa às vezes algumas irritações políticas, ideológicas e etc. entre as pessoas que são a favor do sistema de cotização do acesso e outros que são contra. Eu tenho acompanhado muito esses trabalhos, tenho publicado com pessoas também que trabalham essas matérias, nomeadamente ali na zona do Roraima, de Feira de Santana, Maranhão, etc., em zonas mais de interior, e portanto é uma questão, bastante vivida e sentida nesta matéria. Quanto ao trabalho das instituições e do que se pode fazer na parte da intervenção social,
eu continuo a dizer o mesmo, como no fundo era aquilo que eu tinha previsto dizer quando fiz a minha comunicação. Isto tudo depende de cada um de nós como agentes sociais, para além de mantermos o nosso emprego, não é? Porque uma coisa é mantermos o nosso emprego, outra coisa é mantermos o nosso emprego com alguma dignidade e mantendo uma das premissas maiores que o ensino superior tem, que não é? Todos somos obrigados a fazer investigação, todos somos obrigados a dar aulas, mas todos devemos ser obrigados a fazer extensão. E é nesse quadro da extensão que nós todos podemos fazer a diferença. A extensão é a relação com a comunidade, a relação intensa, dura, difícil às vezes com a comunidade, em que as instituições de ensino superior têm que ser mais resilientes e adaptarem-se também muito mais, e as outras instituições também, para haver trabalho comum. Dito isto, indo à questão da Ana, é assim, é muito simples. O primeiro passo que nós temos que fazer, que eu acho que não está conseguido, que é como é que nós recebemos os alunos em Portugal, os alunos de outras nacionalidades, com outras culturas, com outros hábitos culturais, sociais, a todos os níveis. Como é que nós os recebemos? Como é que os integramos nas nossas instituições? Acho que, para além do trabalho que se possa fazer de extensão, nós, instituições de ensino superior em Portugal, digo isto em Portugal, como é que recebemos os nossos alunos, os nossos irmãos brasileiros, angolanos, principal, como eu falava há pouco, da língua portuguesa? Como é que o recebemos? O que é que podemos fazer mais para que eles possam se sentir integrados? Eu posso dizer da minha prática e algumas coisas que eu apresentei na minha intervenção há pouco. Se viram, a maior parte dos trabalhos que eu apresentei aqui foram com alunos de doutoramento e pós-doutoramento, certo? Com uma orquestra que não vou identificá-la por questões de proteção de dados. Há uma orquestra no Brasil que é feita com meninos de rua. Há mais que um trabalho feito com alunos que foram orientados por mim de doutoramento, que fizeram trabalhos excepcionais lá. O que é que eu faço? Quando recebo esses alunos cá, tento que essa experiência, essa cultura, essa matriz, todo esse know-how, toda essa questão da diversidade e do cruzamento cultural, técnico, científico, etc., seja vertido nas nossas instituições. Nós vamos, como viram com o Bartolomeu Lima, com o Henrique Sousa, com o Henrique Carioca, bailarinos, músicos, etc., principalmente na área das artes. O que é que eu tento fazer individualmente? Faço pelas instituições, coloco-los nas instituições a trabalhar, a desenvolver programas e projetos, principalmente com crianças, para que eles desde pequeninos, na escola, que já convivem com pessoas que são negras, pessoas que temos, por exemplo, pessoas que são muçulmanas, etc., que têm religiões diferentes, cor de pele diferente, culturas diferentes, que vão, desde pequenos, a partilhar esse tipo de culturas, eles apreendem alguma da nossa e nós igualmente. É aqui uma estrutura de elástico, um para cá e outro para lá, vamos tentando ver aqui, só assim é que podemos integrar melhor, penso eu. Se aproveitarmos o que temos e pôr as pessoas em... Daí que, por exemplo, e termino já para não me alongar, o Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas, não é? Que foi considerado nos primeiros anos como o maior festival académico feito dentro da lusofonia, não é? Que eu felizmente sou pai, a mãe, o enteado e sou tudo daquilo, vivi muito para aquilo durante muitos anos. Tinha efetivamente esta ligação, era a língua portuguesa e era estes projetos de dimensão sempre com cariz social, de intervenção cívica. E quando as nossas instituições não respondem a tudo, infelizmente podíamos ser bem melhores, mas bem melhores, há outro caminho, que é aquilo que eu também tentei explicar. Quando não temos essa capacidade, temos que sair um bocadinho fora da nossa instituição, da nossa zona de conforto, certo? E ir para a intervenção, para as associações de matriz cívica, cultural, social, irmos para o terreno. Porque, por um lado, temos a parte institucional que podemos fazer algum trabalho, mas tem que ser complementada com alguém que seja facilitador das relações com as instituições e com as pessoas. Portanto, no fundo é isso. O que eu tenho feito ao longo dos anos é isso. É quando a instituição que eu sirvo, pelo qual sou pago, com a qual tenho um contrato de exclusividade, ou o meu centro de investigação ou a universidade, quando eu não consigo com a instituição isso, eu tenho que me valer de outras associações, de outras associações que têm este caminho. Mas ainda bem, temos conseguido conjugar tudo. Juntamos as instituições e principalmente aquelas instituições onde a cultura chega com pouca força.
Então nós temos que ter esse equilíbrio, senão vamos todos aos mesmos teatros, com as programações iguais por todo lado, fazemos tudo de forma igual, e só somos simples pessoas que vamos consumindo, repetindo, e não é isso. É a intervenção minha e a minha grande missão, se é assim que podemos encarar, é fazer alguma coisa para que algo possa ser diferente, e que chegamos a sítios, a locais, onde as pessoas não têm essa possibilidade de crescer, e se eu puder trazer pessoas diferentes para os ajudar a crescer, melhor. Portanto, eu assumo-me sempre como um facilitador, no bom sentido da palavra, um mediador, uma pessoa que está sempre a ligar as pontes. Eu vejo uma pessoa aqui com potencial, eu tento ligar, se não der aqui, vou ali, vou a outra instituição. Portanto, como dizia a pessoa que estava a moderar, é o sentimento de, não digo inconseguimento, porque era repetir uma brutalidade linguística da nossa ex-presidente da Assembleia da República, mas é assim, a sentir-nos completamente sempre que não está este trabalho não está nem de longe nem de perto acabado. No fundo estarmos insatisfeitos com o que somos, senão não conseguimos ultrapassar, ficamos sempre na zona de conforto, e acho que é o grande mal das instituições de ensino superior, principalmente as públicas e também algumas privadas. O problema do ensino para mim é estar completamente estagnado nesta versão com o status social de cada um de nós, com todas as coisas que temos e que não temos, e portanto estamos muito cristalizados. Eu não critico os outros, eu tento tentar fazer um caminho diferente. Não sei se respondi à Ana, mas no fundo era isso, era a responsabilidade de cada um de nós, assumirmos isso e com uma humildade muito grande tentarmos ajudar que alguma coisa seja relativamente diferente e que possamos ser mais úteis e não só como formadores, não é, de pessoas que estamos ali para que elas atinjam determinadas competências, que vão preparadas para o mercado de trabalho. Eu vejo isso como um lado importante das universidades, dos politécnicos, do ensino superior em geral, mas principalmente o que interessa muito mais é a extensão universitária, mais nada. É assim, se eu pudesse viver só da extensão universitária, abdicava de ser professor, porque já gostei de ser professor. Eu sou daquelas pessoas que já gostou de ser professor. Não gosto de ser professor atualmente. Não tenho muito menos prazer. Gostava que a universidade, as pessoas pudessem. Há pessoas que são extraordinários professores e estão focados nisso e devia ser permitido isso. Outros que são agentes extraordinários na investigação também deviam ser premiados e outras pessoas que têm outro perfil para ir mais para o terreno, para esta ligação, para também poderem fazer esse trajeto. Portanto, sei lá. Estou para aqui a dizer qualquer coisa que eu gostava que acontecesse, já sei que não acontece, mas pronto, mas ninguém me impede de sonhar, pois não? Olha, Quiçá. E um beijinho para vós e obrigado muito obrigada, Levi. Por este momento, isso não é fazer futurologia, aliás, eu sei que em termos legislativos já há uma perspectiva relativamente a permitir que investigadores se dediquem finalmente em Portugal a poder exercer só e não a nível de projeto esse tipo de atividade de proximidade às comunidades e de intervenção direta, ou seja, aquilo que nós chamamos de trabalho de terreno, não é? O trabalho de campo. A palavra com que o professor Levi terminou a parte da responsabilidade, mas antes de passar, porque é a última questão, porque queremos de facto acabar no tempo justo, eu perdoem-me, mas eu vou ter de ler aqui um texto que o Henrique Carioca, e não é por ser brasileiro e estar a fazer o doutoramento cá em Portugal, é pela forma como ele escreveu, em que disse: a arte consegue criar um vínculo entre o ator social e a demanda numa ecologia de saberes, principalmente as mulheres que sofrem determinadas violências. A arte pode colaborar no sentido de celebrar essa pessoa numa vida melhor. O ecossistema não preservado leva o ser humano ao serviço, ao sofrimento, dependendo do território no qual ele está inserido. Efetivamente, há aqui uma responsabilidade social ambiental. Eu gostaria de terminar com alguém de serviço social. E gostaria de lançar este repto à professora Maria Irene Carvalho, no sentido de que se debateu aqui a questão da responsabilidade social, foi transversal. Responsabilidade social ambiental. E eu pergunto, relativamente a esta questão, até que ponto pode ser aplicada em termos de serviço social? Será este o caminho do futuro?
O som, por favor, professora Maria Irene. Professora Maria Irene. Ok, Som, muito obrigada. Obrigada. Bom, essa pergunta dava para outro seminário aqui, não é? Mas enfim, vamos ver se eu consigo refletir sobre ela. Bom, a responsabilidade social não é exclusiva, como é lógico, dos profissionais de serviço social. Ela diz respeito a todos nós, não é? A responsabilidade, temos de ser todos responsáveis, não é? E eu acho que é isso às vezes que falta, não é? Essa noção de que todos nós temos um contributo e temos uma responsabilidade para com os outros e para connosco mesmos e para com as comunidades, para o seu desenvolvimento social, que não seja um desenvolvimento unidirecional, não é? Só para o lucro ou só para, enfim, o aspecto mais lucrativo, mas que seja efetivamente orientado para as pessoas, para os seus contextos, para os seus meios, para as suas especificidades, para as questões culturais, etc. Claro que o serviço social atualmente tem centrado também nessa questão da responsabilidade social e tem intervindo nesse contexto, até em termos globais, em organizações mais do serviço social internacional, não é? O serviço social em que os projetos sejam transnacionais, países de vários continentes, etc., projetos e organizações como Save the Children e outras semelhantes também, e portanto a responsabilidade implica também essa intervenção global e ambiental também, como referiu a Lina Dominella, que tem alguns artigos sobre a intervenção do serviço social green e azul também, o azul, porque green parece que é só a terra, mas também temos o mar, não é? E hoje em dia é também objeto de intervenção para a sustentabilidade das comunidades. E depois a intervenção do serviço social, em termos da responsabilidade social, tem sido orientada também para aspectos mais meso das organizações. Há organizações que têm projetos também de responsabilidade social, não só para o exterior, mas para os próprios funcionários, e há muitos assistentes sociais que trabalham em alguns projetos a esse nível. E claro, é um desafio para nós, porque não sendo uma palavra nova, ela hoje toma um novo sentido, não é? Toma um novo sentido devido a este contexto que foi aqui amplamente discutido e refletido pelos colegas anteriores relativamente ao desenvolvimento e todas estas variáveis que interferem nesse processo. Muito obrigada, professora Maria Irene. Se me permitem, eu em nome do Sr. Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, em nome de toda a equipa que está aqui, uma equipa mais restrita, porque é uma equipa mais alargada, quero, em nome do Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, quero agradecer a todos os presentes, quero agradecer a todos os oradores pela forma como abordaram a temática relativa aos ecossistemas e à reconfiguração da intervenção em serviço social, dizer-vos que voltaremos a estar presentes e, em nome da Academia e do Ensino Superior, o nosso muito obrigado por terem acedido desde logo ao nosso repto. Continuaremos nesta senda, em nome do serviço social, em nome das pessoas. E eu terminaria não com uma frase que, regra geral, é de Fernando Pessoa, não é um português, mas dizer-vos: tornamo-nos responsáveis e somos responsáveis por todos aqueles que cativamos. Saibamos efetivamente ser responsáveis e que, quer a Amazónia Azul, quer o Green Care relativamente à área social, sejam realidade no futuro com a nossa preocupação pelas presentes gerações, atendendo a que temos também de preservar para as futuras gerações. Em nome da STGL e de toda esta equipa que está aqui presente, o nosso bem-ajam e até uma próxima, muito breve, intervenção. Muito obrigada a todos, obrigada. Desde o Douro, desde Lamego, para o mundo. Muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada a todos, muito obrigada.
que